Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um IZR Vídeo. E no vídeo dessa semana, eu vou falar sobre o teste de comparações múltiplas de Scott-Knott, né? Para quem não conhece, vale a pena conhecer, vai ser bem interessante esse vídeo. Então, a gente faz lá a análise de variância, né? A gente quer comparar conjuntos de tratamentos qualitativos, né? E determinar quais que resultam numa maior média, né? Da variável resposta, para ver qual que é o tratamento melhor ou qual que é o nível que maximiza aquela variável resposta, enfim. Só que a nova, quando detecta, né, uma diferença significativa, um efeito significativo, né, de um determinado tratamento, nós temos a rejeição da hipótese nula, mas ela só diz isso para a gente, ela não diz quem é diferente de quem, né? Então fica sempre essa pergunta, né? Quais médias de quais níveis ou tratamentos que são diferentes, né? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa aplicar os testes de comparações múltiplas, ou chamados testes pós-hoc, né? Que eles vão investigar essas diferenças par a par, né? E ver quais médias são maiores, quais médias se agrupam, né? Existem vários testes disponíveis, eu falo no vídeo mais, né, sobre alguns deles, cito, né, esses testes, mas muitos deles apresentam muita sobreposição, quando a gente tem muitos níveis, muitos tratamentos, né, geralmente aqueles tratamentos das médias intermediárias, né, que apresentam médias intermediárias, elas acabam ficando muito sobrepostas com outros, né, quando a gente usa aquelas letrinhas, né, o famoso conjunto do meio ali que tem o A, B, C, D, né, ele tem todas as letras, ele não difere de ninguém e fica isso dificulta bastante a interpretação, a apresentação desse resultado. Então, o A.J. Scott e o M. Knott lançaram um método lá em 1974 que minimiza bastante essa sobreposição, né? E é um método que ele tem uma matemática um pouco mais complicada, por isso talvez ele só começou a aparecer mais nos últimos tempos aí com o uso maior da computação, né? Para fazer esses cálculos, visto que os outros métodos facilmente a gente fazia na mão, né? Então, vou apresentar esse Scott-Knott aqui o teste de Scott-Knott nesse vídeo, mostrar como fazer no R. E também tem uma saída gráfica bem interessante aí para você te ajudar a interpretar esse resultado e talvez até para apresentar como um resultado auxiliar, né? Esse assunto foi bem interessante, a forma que ele apareceu, foi uma dúvida de uma aluna do Beginner, da Kátia. Ela me perguntou se o teste de Scott-Knott já tinha sido implementado no R, e eu nem conhecia, né, o teste de Scott-Knott. A minha fiel escudeira aqui apareceu. Eu nem conhecia, então eu fui pesquisar, né, para ver, para poder responder, ajudar ela, e achei bem interessante essa alternativa, e aí guardei aqui para a gente trazer um XR vídeo. Então, fica aí o teste de Scott-Knott aí, bom vídeo para você. Então vamos começar aqui com a nossa aula, então, sobre o teste pós-hoc, né, ou de comparações múltiplas de Scott-Knott, né, o SK. Então, como eu já falei um pouco na introdução desse vídeo, né, a gente faz aí a análise de variância, né, um teste de pós que a gente usa para comparar conjuntos de tratamentos, né, qualitativos, e aí a ideia é determinar qual, né, ou quais tratamentos resultam, né, em maior média, né, a gente quer avaliar qual que é a maior média da variável resposta para ver qual que é o tratamento, ou qual que é o nível mais eficiente, ou que torna aquela variável resposta maior de alguma forma. Se a nova, então, detecta um efeito significativo, né, para um determinado tratamento ou nível, nós temos a rejeição, né, da hipótese nula, né, que é a hipótese de igualdade das médias, né. Então, essa hipótese aqui. Então, a gente rejeita essa hipótese. Ok, então, só que aí, nesse caso, fica uma pergunta. Nós temos 3, 4, 5 níveis, né, ou tratamentos. Quais são as médias, né, que diferem, né? A nova não nos diz isso, né? A nova só diz que existe uma diferença, né? Ela só rejeita a hipótese nula, mas não diz quem é diferente de quem. Então, vamos continuar aqui. Então, para responder isso, essa pergunta, né, a gente precisa aplicar esse teste pós-hoc, né, ou também chamados testes de comparações múltiplas, que vão investigar essa diferença entre todos os pares de médias, né, um teste par a par. Então, tem vários testes, né, pós-hoc, provavelmente você que está assistindo esse vídeo conhece vários deles, né. Talvez o mais conhecido é o HSD de Tukey, né? HSD significa Honestly Significant Difference, que foi essa diferença lá, quem
estudar o teste Tucker, lá o Tucker, ele viu lá a diferença lá entre as médias, ele chamou de honestly significant difference. Então, talvez seja o mais conhecido, pelo menos a gente sempre fala em teste pós-hoc, as pessoas já falam logo do Tucker. Tem o teste de Duncan também, tem o SNK, Student Newman-Kills, que é uma variação do Tucker, o Sheffer e o LSD de Fisher, né? LSD significa Least Significant Difference, diferença significante mínima, né? Então, do Fisher aí são alguns testes, né? Tem outros, né? Tem o Dunet também, que eu nem coloquei aqui, mas tem bastante testes. Só que alguns desses testes, eles são mais conservadores do que os outros, e outros, né, que são menos conservadores, geralmente apresentam um maior poder de detectar essas diferenças, né, mas também apresentam uma maior taxa de falso positivo, né? E muitos deles têm um elevado número de... Quando se tem, né, um elevado número de tratamentos níveis, muitos desses testes apresentam muita sobreposição entre os grupos de médias, né, que dificulta a interpretação. Quando a gente vai colocar as letrinhas, eu vou mostrar no exemplo, com o SNK, aí ficam aquelas médias intermediárias lá, tipo, tem a maior média é a A, ou os grupos, ou as maiores médias são A, as segundas são B, depois tem um grupo que é C, e aí tem um grupo intermediário que é BC, ou BCD, aí começa a ficar um rolo para interpretar. Aí em 1974, A.J. Scott e o M. Knott desenvolveram um método, né? Um outro método, que se baseia na razão de verossimilhança e na distribuição de Q quadrado para testar essa diferença entre médias, tratamentos e níveis, dividindo em grupos significativamente diferentes, né, que maximizem a soma dos quadrados entre grupos. Então, quem quiser mais detalhes do método, ele foi publicado lá em 1974 na Biometrics, né? A Cluster Analysis Method for Grouping Mean in the Analysis of Variance. Então, pode procurar o paper aí. Vou deixar mais um pouquinho aqui para você poder copiar se você quiser, você pode dar um pause aí. E a grande vantagem do método, né, é que ele evita essa sobreposição dos tratamentos ou níveis, né, que geram muita incerteza na interpretação. Então, vai te ajudar aí quando você tem muitos níveis, muitos tratamentos, ele pode ser uma opção bem interessante. Pode ser aplicado nesses principais tratamentos, nos principais delineamentos, aliás, inteiramente casualizado, blocos ao caso, experimentos fatoriais, quadrado latino. Até no help dele tem umas ajudas que mostram, né, como montar com esses delineamentos. A principal desvantagem, talvez por isso que ele não foi usado, né, nos últimos anos, começou a ser usado mais recentemente, é que os cálculos são mais complexos que os outros métodos, então para você fazer na mão fica meio complicado, né? É fácil de fazer um Tucker na mão, um SNK, esses outros métodos aí não são difíceis, né? Mas esse era mais complicado. Pelo que eu vi aqui no R, né, ele não funciona com objetos classe LM, ele só vai funcionar com classe AOV e LM, né, que é quando a gente faz a nova com a função AOV. Quando a gente faz com a função LM, ele não funciona. Pode ser uma desvantagem, né? Mas é legal que ele pode ser aplicado diretamente na matriz, usando a matriz que contém o delineamento e a variável resposta. Você monta a fórmula na própria função do Scott-Knott. Então eu vou mostrar também como fazer, interessante, pode ser uma vantagem também. Nem precisa fazer com a OV, né? Pode fazer direto ali. Bom, eu vou usar uma base de dados aqui lá do DRBook, do Michael Crowley, né? A Fung TXT. Essas bases de dados estão disponíveis, né? Só achar lá no RBook tem o endereço lá. Depois eu posso botar na descrição do vídeo. Eu esqueci de colocar aqui o endereço para baixar todas as bases de dados do RBook. E aí eu vou ler ela com read conf table, vou chamar de fungus. E aí, quando eu estou importando no meu R, deixa eu fazer uma coisa aqui só para mostrar para vocês. Ó. O default dessas funções, read.table, read.csv, esse argumento strings as factor, ele é falso. Deixa eu botar ele falso aqui, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vou fazer o seguinte. Deixa eu botar inteiro aqui e salvar o objeto, só que eu vou botar falso aqui. Esse é o habitat, que é a variável dos habitats, né, que é a variável qualitativa, ela vem como caractere. Para mim está acontecendo isso sempre.
Então, para eu não ter que transformar a variável depois, é só ajustar esse argumento strings sFactor igual a true. Então, aí ele fica como um factor com 16 níveis. Se eu usar essa função table aqui, eu posso olhar o balanceamento, está tudo ok. Todos os 16 níveis têm 10 repetições, né? 10, um n igual a 10 para cada dos 16, são 160 observações, está balanceado. Vamos dar uma olhada no box plot da variável resposta, que é essa fungus yield, né? Produção de fungos para cada tipo de habitat. Vamos ver como é que ela se comporta. Vou botar aqui o gráfico, vamos ver que varia bastante, né? Para cada tipo de habitat, a produção de fungos varia muito, né? Tem essa Olmoc, bem menor, Spruce é bem menor, essa Oak, né, o carvalho é bem maior, o Lime também. Mas o boxplot ele nos mostra a mediana, né? A gente tem a mediana aqui com mínimos e primeiro e terceiro quartil, mínimos e máximos. Então, a gente fica pensando em média, né? Na análise de variância, média e variância, ou desvio padrão. E aí a gente olha o boxplot que é mediana, aí fica um pouco confuso, na minha opinião. Então vamos fazer um gráfico de barra com média e desvio padrão. Eu vou criar um vetor aqui que eu vou chamar de ybar com tapply, que é o da a variável resposta, que é a produtividade do fungo, pelo habitat e a média. Aí a bars, que é o desvio padrão, a mesma coisa. Então criei o desvio padrão e outro com os níveis aqui. Então peguei levels, né, do variável fungos, do variável habitat. E aí tem essa função homemade do DRBook, tá aqui, ó, que eu peguei ela, modifiquei, fiz umas modificações. Então, se eu correr ela aqui, eu vou carregar a função aqui na minha área de trabalho. Quem estiver assistindo, quem está cadastrado na minha lista, né, recebeu o e-mail com vídeo aqui, com link para assistir na página de transmissão, não está assistindo no YouTube, vai ganhar o script desse vídeo e no final está o script dessa function error bars aqui. E aí a função, eu tenho que informar aqui nesse argumento YV o YBar, né, o valor da média, né, que vai compor a barra. No Z são as barras de erros, né, que é o desvio padrão. E no NN são os levels, né, para ficar embaixo, lá direitinho. Então vamos olhar aqui. Tá aqui, ó. Então, olhando a média e o desvio padrão, realmente a gente tem aqui o Lime e o Oak, né? O Carvalho, os outros eu não sei os nomes, só sei do Carvalho. Realmente tem a maior média, desvios padrões não são muito grandes, né? Em alguns casos só. Então a gente vê aquela variação que estava mostrando lá no boxplot, mas agora com a média aqui, não com a mediana. Ok, então vamos fazer uma análise de variância usando a função AOV, né? Vou salvar nesse objeto nova fungos da produtividade pelo habitat, né? Variável qualitativa. A gente dá uma olhada aqui. Analysis of Variance Table. Eu tenho aqui um F bem grande, né? 72. E um valor de P bem significativo aqui. 2.2 na menos 16. Então, ok. Como eu falei lá, a hipótese nula rejeitada, mas a gente quer saber quais são os habitats, né? Que produzem. A gente quer saber aqui a significância, né? Quem é diferente de quem? Será que o Oak e o Lime são diferentes ou são iguais? Né? Esse aqui é igual ao Spruce aqui, o Holmock, né? Aí não sei. Então, para eu saber essas diferenças, eu tenho que aplicar o teste pós-hoc, né? Primeiro eu vou mostrar com SNK, né? Não é o objetivo do vídeo, mas só para mostrar um que tem um pouquinho de sobreposição, derivado do Tucker, como eu falei. Eu vou usar a função desse pacote Agricoli, né? Quem não tiver instalado, instala com install.package, isso eu já tenho. E aí, nesse pacote Agricoli, tem várias funções para vários testes daqueles que eu mencionei lá em cima, e a função snk.test faz o teste SNK. Aqui eu informo o objeto, né, que tem o resultado da função AOV, e aqui no TRT é o tratamento, né? Quem que é o tratamento? É o habitat. Eu tenho que botar no mesmo nome lá que está no data frame lá na OV.
faço aqui, se eu colocar SNK Fungus, que é o nome do objeto, se from groups, ele já vai me mostrar o resultado. Vamos acompanhar com a figura junto aqui. O Oak é o primeiro, a primeira média. Realmente, né? Primeira média aqui. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. O Oak é a primeira média. Só que tá tudo bagunçado, né? Fica difícil de eu ver assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar na ordem inversa para eu ficar com essas barras aqui da maior média para menor. Eu quero essa ordenação. Então vou criar um novo vetor ybar ord. Então vou usar a função order para ordenar o vetor das médias, mas na ordem reversa. Eu boto essa função have aqui de reverse, né, na frente. E aí vou fazer o mesmo com as barras do desvio padrão, só que daí as barras de desvio padrão vão ser ordenadas também pelo ybar, né? Para ficar todo mundo na mesma ordem. E aqui o argumento nn eu troquei para os names do ybar.ord, porque eu não vou ordenar o levels, né? E já o names do ybar.ord é o nome dos níveis que estão naquele, né? Aqui no ybar.ord. Esse aqui é um array, né? Ele tem os nomes e os valores. Ok, vamos olhar aqui como é que ficou os nossos gráficos. Espera aí, eu tenho que só pegar uma coisa antes. Eu tenho que botar aqui para a gente ver o resultado também. Pronto, assim a gente vai conseguir olhar. Então, aqui, AA, Oak e Lime, BB, Pine e Birch. Temos aqui C é o Hornbeam e Cherry, esses dois aqui. E aqui nós temos os níveis com sobreposição, ó, BC, Aspen, Beech e Chestnut. Aqui até que não ficou tão ruim, né? E aí continua, né? O D, o E e o F. Tem vezes que tem médias no meio aqui que tem a letrinha do A até F, é igual a todo mundo. Então isso é muito ruim, né? Dificulta muito a interpretação. O Aspen é igual às segundas maiores médias e é igual a essas outras aqui. Fica ruim, né? Então vamos ver o que o teste de Scott-Knot vai fazer. Então o pacote é Scott-Knot, está o ponto pack de Scott-Knot, tudo junto, com S e com K maiúsculo. Aí eu vou carregar com library. A função é essa SK maiúsculo. Interrogação SK, você pode explorar o help da função. Tem bastante coisa, tem uns exemplos lá no final, como aplicar. Para diferentes delineamentos, né? O Completely Randomized Design, né? Que é o que a gente faz, a nova normal, totalmente randomizada, aleatória, ensaio aleatório randômico. Aleatório randômico é ótimo, né? Ensaio randômico. Randomized Complete Block Design, que é o de blocos, inteiramente ao acaso. Tem o Latin Square Design, não é talvez muito usado, mas acho que na experimentação agrícola. Na aquicultura também acho que usam. E o experimento fatorial, né? Factorial Experiment, também dá para fazer. Então tem todos esses exemplos aqui. Vamos mostrar aqui a nova inteiramente ao acaso, né? A nova simples. Então eu fiz lá a nova fungus. Então aqui nesse argumento x eu coloco o meu resultado da nova, né? Que está na nova fungus. Tem esse argumento which. Eu vou indicar também igual está escrito lá a variável, né? O tratamento, né? E aqui ele tem esse argumento dispersion, né? Que ele tem as opções MM, mínimo e máximo. Deixa eu ver aqui quais são. Mínimo e máximo, S é Standard Deviation e SE Standard Deviation of the Mean, que é o Standard Error, né? O erro padrão. Então eu vou deixar o mínimo e máximo aqui, mas dá para mudar aí, quem quiser. Então eu vou fazer aqui. O resultado ele tem várias coisas armazenadas aqui. Então tem a média de cada um, valor mínimo e máximo, né? Se eu mudasse ali para o desvio padrão, ele ia ter aqui média mais desvio padrão, média menos desvio padrão. Mas o legal é aplicar o summary. O summary já vai me dar as médias em ordem com os grupos, né? E aí tá aqui, ó. Aqui que é o lance legal. Agora nós temos aqui, Oak Lime continuam sendo AA, Pine Birch BB, e aí o Hornbeam Cherry CC, e o Aspen, Beech e Chestnut, que eram BC, agora são tudo B. Então essa galera aqui, ó, é tudo o mesmo grupo.
depois vem o C, depois o D, o E são esses dois, três, cadê? Não, C tá aqui, o Cherry é quem? Hornbeam e Cherry são C, aí esse aqui o Rowan é D, Ash e Sycamore, não sei como é que fala aqui, E, não, Ash e o Willow também, e aí esses três últimos são F. Então não tem mais aquela sobreposição, ajudou. Melhora, né? Na hora da gente escrever e mostrar esses resultados. E é legal que ele tem um plot bem interessante aqui, ó. Vamos ver o plot dele. A gente bota aqui plot skfungus, né, que é o objeto que eu armazenei o resultado do teste, né? E aí coloca aqui as cores, né? Se eu olhar aqui os grupos, ó, eu tenho 6 grupos. Só contar aqui A, B, C, D e F, né? Mas eu posso ver por aqui esse Max SK Fungus Groups. Então eu botei 6 cores aqui na mão, botei manualmente. Ele tem esse gráfico aqui, ó, interessante, ó, das médias de cada grupo. Aí ele bota, ó, means grouped by colors. Então tem as cores aqui indicando, ó, esse aqui é um grupo, esse aqui é outro, e assim vai, até o final. Esse las igual a 2 é para essa galera aqui ficar, né, os níveis aqui, né, os tratamentos ficarem nessa posição vertical e não ficar um atrapalhando o outro. Então botei aquele las igual a 2. E ele mostra aqui, tem esse... Eu vou mostrar como tirar ali depois também. Dá para tirar, isso aqui é o... tipo esse tracejadinho mostrando onde é que está a média aqui na barra. Tá? Então um resultado interessante. Que dá para tirar, né, para você visualmente já ver essas diferenças. Agora vamos ver como aplicar direto da matriz, né? Ele chama de Design Matrix, né? Então, nossa Design Matrix é o objeto fungus, né? Onde tem todos os dados. Aí a gente usa pelo exemplo, né? Eu fiz pelo exemplo aqui, tentei fazer sem aquele with, mas não funcionou. Então, eu fiz pelo exemplo, ele usa essa função with do pacote base, coloca aqui o objeto, vírgula, e depois coloca a função sk, repete aqui no x o objeto, o Design Matrix, no meu caso aqui é o mesmo, o fungus, variável resposta nesse argumento y, e aí o model aqui, eu faço o modelo, fungus yield em função de habitat. E qual que é o tratamento? Which, né? Habitat. Então, ele vai fazer... Ops. Olha, o summer aqui deu a mesma coisa, mesmo resultado. Ok? E aí, se eu quiser tirar, eu tenho esse argumento RL, botar falso, ele tira aquele tracejadinho, né? Se você não quiser o tracejado aqui. Ó, fica mais limpo, né? Se não quiser o tracejado aqui para escala, para mostrar onde é que está a média. Se quiser, também não atrapalha. Ok? Então é isso. Uma opção interessante aí de teste, né? De comparações múltiplas aí que a gente faz facilmente aqui no R. Aqui quem está assistindo aqui na página de transmissão vai poder pegar, aqui está o script modificado, né? Eu falo que está modificado, eu fiz algumas modificações aqui, tirei o nome que estava aqui, botei eles dessa outra forma que também peguei do RBook, para eles ficarem, né? Com aquela 45 graus aqui, né? Então isso no script original do Errorbars não está assim. Eu peguei num outro script do RBook e botei essa função text aqui para eles, os nomes ficarem com 45 graus. Então é isso. Então é isso, esse é o teste Scott-Knott. Eu achei bem legal, vou começar a incorporar ele aí nos meus cursos, né, nas minhas aulas, porque é uma alternativa bem interessante aí para quando a gente tem aquele problema de muita sobreposição, né? Nem o Tuck não consegue desmanchar aquele monte de sobreposição, fica bem difícil de interpretar. Eu já tive alguns casos assim bem complicados. Se você gostou do vídeo, peço para curtir, né? Esse vídeo, compartilhar, né? Tem talvez algum amigo, alguma amiga aí, colega de trabalho pode estar precisando desse teste, né? Ter conhecimento sobre esse teste, como implementar ele no R, então já ajuda o canal a crescer e já ajuda distribuindo esse conteúdo aí para o maior número de pessoas possível, né? Para a gente difundir a linguagem R e a aplicação dela em estatística.
Se você pegou esse vídeo aí, de repente, aqui por acaso, né, não está inscrito ou não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativa as notificações. Eu tenho publicado já agora mais regular, voltei, né? Então, toda semana um vídeo completo, né, sobre linguagem R, sobre análise de dados em R. Então, se você se inscrever no canal, ativar as notificações, sempre que eu subir um vídeo novo, você vai ser notificado aí ou notificado no seu e-mail. Então, é bem interessante para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal do EasyR. Então, uma boa semana aí. Se você tiver sugestão de novos conteúdos, aproveita, né? E deixa aqui nos comentários, me manda por e-mail. Que, como eu falei no início do vídeo, foi uma dúvida, né? Esse conteúdo surgiu por uma dúvida de uma aluna lá do meu curso do Beginner, né? Meu curso de linguagem R aí para quem está começando aí com linguagem R, gráficos e análises estatísticas aí, até análise de variância e regressão linear simples e múltipla, ANCOVA também, então tudo isso tem no Beginner. E a Kátia lá, que é aluna, ela me perguntou sobre o teste Scott-Knott, que eu falo dos outros testes pós-rock lá, e eu não conhecia ele, fui atrás e gerei esse conteúdo aí, achei super bacana conhecer esse novo teste. Ok? Então, se você tiver sugestões, deixa no comentário aqui de assuntos, né, coisas que você quer conhecer aí em R, ou sobre linguagem em R também, ou testes, e aí, enfim, se eu conseguir ir atrás aí, a gente traz aqui no novo EasyR20. Então, um abraço aí, bons trabalhos, cuidem-se e boa semana. Até mais.